E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Silas. Silas, que também foi companheiro do apóstolo Paulo, companheiro das viagens do apóstolo Paulo. E nós temos uma passagem bíblica muito marcante contando um pouquinho da história de Silas. Mas afinal de contas, aonde que ele se insere na história, aonde que ele começa a ser falado dele? E nós vamos ver que o Silas, ele era um judeu helênico. Por que judeu helênico? Porque o nome Silas, ele vai derivar muito, ele vai do grego. E nessa época nós falamos em helenismo, são aqueles judeus que conheceram um pouco da cultura dos gregos, que era a cultura predominante na época de Cristo. Nós temos ali, embora o judaísmo ser muito forte, nós temos a cultura helênica. Há uma dominação que houve um tempo anterior aos romanos e que a cultura foi muito divulgada, muito difundida. Inclusive que tinha muitas proximidades com a cultura romana. Então nós falamos de helenismo a todos aqueles que estão muito próximos. E o nome Silas, ele vai se colocar no grego. E essa mesma versão, nós vamos encontrar Silas na Bíblia, tanto escrito como Silas, como Silvano. Nós vamos ver que Paulo, ele vai, em algumas cartas, ele vai se direcionar, vai saudar a Silvano. É o mesmo Silas, só que Silas é uma forma mais grega do nome ser escrito, e Silvano já é do latim, já vem mais de uma forma romana de ser escrita. E do latim, Silvano significa floresta. Mas se nós pegarmos o nome mesmo de Silas, do hebraico, na verdade, ele é Saul. Então, do nome hebraico de Silas, Saul, significa pedido a Deus. Então, nós vemos esse homem aqui, que está inserido no ministério. Ele era um judeu helênico, ou seja, ele tinha uma certa cultura aqui, conhecia a cultura grega, conhecia essa cultura em geral. E aonde que ele vai aparecer a figura dele? Ele vai aparecer quando alguns cristãos ali vai estar acontecendo uma grande situação ali, uma reunião que nós chamamos o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. Esse concílio ele teve que ocorrer porque muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam falando acerca que o cristianismo deveria estar trazendo muitos rituais dos judeus, dentre eles a circuncisão. Então, como alguns gentios também já estavam se convertendo, alguns judeus, principalmente os que eram da linhagem dos fariseus, aqui da linha dos fariseus, que se converteram, eles estavam tentando impor a circuncisão a todos aqueles que estavam se convertendo, mesmo que fossem gentios. E isso causou uma grande polêmica, porque o apóstolo Paulo ele era contrário à circuncisão. O apóstolo Paulo ele acreditava que a circuncisão do coração era mais importante que a circuncisão do corpo. Mas havia um grupo dos judaizantes, que nós chamamos, que estava muito contrário aos ensinamentos de Paulo e que queria que os cristãos, agora convertidos novos, mesmo gentios, fizessem a circuncisão e passassem pelos procedimentos. Então houve esse concílio, essa reunião em Jerusalém para resolver a situação. E é um momento onde Silas está presente. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, acontecendo essa situação, esse problema, essa polêmica que houve ali. Então foi preciso essa reunião do colégio apostólico desses primeiros cristãos para resolver aquela situação. Então foi definido que a circuncisão não seria algo obrigatório no caso do cristianismo, porém alguns costumes de não comer carnes sacrificadas aos ídolos e outras situações permaneceriam da mesma maneira, não aconteceria uma mudança, e sim somente na questão mais da circuncisão. E Silas foi um dos encarregados, também junto com Barnabé e Paulo, para levar essa informação para a igreja de Antioquia, da cidade de Antioquia, para levar o resultado desse concílio na cidade de Antioquia. E a partir daí nós vamos ver uma outra situação que aconteceu. Nós sabemos que Barnabé e Paulo viajavam, até aqui na primeira viagem missionária estavam juntos. Vocês lembram da história que houve uma situação ali com João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que abandonou eles ali na região da Panfídia. E por causa disso, na segunda viagem, Barnabé então quer trazer João Marcos. O apóstolo Paulo não quer trazer João Marcos porque foram abandonados por ele, e ali acontece uma discórdia entre Barnabé e Paulo, de modo que eles não conseguem mais andar juntos. Então
Paulo vai então seguir na sua segunda viagem missionária com Silas. E Silas vai ser aquele companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Mas eu quero mostrar para vocês algo bastante interessante que eu vi aqui a respeito de Silas. Quanto a quem era Silas, como é que ele era visto lá na igreja primitiva, como é que ele era visto nessa igreja de Jerusalém, como é que era o testemunho dele lá, qual era a reputação de Silas, afinal de contas, é alguém que está acompanhando o apóstolo Paulo nas viagens. E nós vamos ver lá no capítulo 15 do livro de Atos, no versículo 32, vai nos falar algo bastante interessante a respeito de Silas, quem ele era, como é que era o caráter dele, quem que está fazendo afinal. E nós vamos ver lá no versículo 32 que diz o seguinte: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui o que é interessante a respeito de Silas, quem que ele está sendo aqui. Silas, então, ele tem um dom profético, ele é um profeta, ou seja, aquele que tem dom de profetizar, de pregar a palavra do Senhor. Nós temos também aqui junto a nossa querida irmã Diniana, paz do Senhor, querida irmã. Que Deus te abençoe, querida, está juntamente conosco acompanhando nesta noite. E Silas, ele tem aqui então o dom de profecia. E nós sabemos que quem tem um ministério profético, ele é um pouco diferente daquilo que a gente pensa, né? Não é o profeta do Antigo Testamento, porque a partir de agora nós não temos mais profetas. E esses profetas foram encerrados no último ministério de João Batista. Esse ministério, nós temos aqui quanto a profetas, aquele que tem dom de profetizar e aquele que tem um ministério de profeta. O ministério de profeta é aquele que não se conforma com a situação, é aquele que prega a verdade. Lembra que eu já falei a respeito dos 5 ministérios usando a mão. Então, é aquele que prega a verdade, aquele que está sempre com o dedo em riste, acende o Senhor, é aquele que quer falar a palavra da verdade. E a Bíblia nos fala aqui que Silas, ele era profeta, ou seja, que eles eram profetas, que eles tinham um ministério de profeta, que eles procuravam ensinar a verdade, mas algo assim muito interessante que diz que eles exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Entre outras palavras, eu posso dizer que Silas era um encorajador. Silas era um motivador da igreja. Era aquele que pregava a verdade, é aquele que ensinava a verdade, mas é aquele que trazia uma mensagem de motivação para que os irmãos não abandonassem a fé, para que continuassem, para que prosseguissem. Ele motivava os irmãos através da sua mensagem, esse encorajador da palavra de Deus. Então nós vemos aqui este trabalho de Silas, que ele não foi só um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Muitas vezes a gente pensa assim, ele acompanhou o apóstolo Paulo, assim como João Marcos, ele era um auxiliar ali, ele auxiliava nesse trajeto. Mas o Silas, ele já tinha um ministério muito antes de sair em viagem missionária com o apóstolo Paulo. Nós vemos ele aqui como alguém que está profetizando, ou seja, que prega a palavra, que nós sabemos que a palavra do Senhor é a maior profecia. Nenhuma profecia, ninguém que se levante em profecia pode dizer uma palavra que seja contrária à Bíblia, contrária à palavra de Deus. E isso não é profecia. Então, a profecia ela tem que concordar com aquilo que está na palavra do Senhor. Então, isso é um cuidado que nós devemos ter quando nós ouvimos profecias, que essa profecia tem que ser bíblica, ou seja, concordar com o que está na palavra de Deus. E Silas era alguém que profetizava, era alguém que ensinava, era alguém que exortava a igreja, alguém que animava a igreja. Então eu imagino que a pregação dele era uma pregação bíblica, uma pregação coerente, uma pregação que os irmãos se sentiam fortalecidos, que os irmãos se sentiam animados por ele. Eu imagino que ele deveria ser alguém querido da igreja, porque se alguém que tem uma pregação que motiva, que encoraja os irmãos, é uma pessoa que tem a simpatia dos irmãos, é alguém que é querido, é alguém que é admirado, alguém que traz uma palavra de motivação, alguém que traz uma palavra da pessoa permanecer, de seguir, de encorajamento. Então Silas é essa pessoa. Então ele começa ali levando o resultado
desse concílio de Jerusalém, daquilo que eles acordaram ali, como que a igreja permaneceria, e para a cidade de Antioquia, e permanece pregando ali, ensinando, encorajando os irmãos a seguir. A partir dali que houve essa divisão entre Paulo e Barnabé, Paulo vai escolher quem? Silas, para acompanhá-lo em viagem missionária. E aí nós vamos ver lá no final, no último versículo, no versículo 40 do capítulo 15, dizendo que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Ou seja, então ele segue na sua segunda viagem missionária, ele vai seguir em viagem inicialmente com Silas. Durante essa viagem, ele vai, quando chega nas cidades ali de Derbe e Listra, ele vai encontrar Timóteo e vai prosseguir com os dois em viagem missionária. E aí eles seguem durante esse período, eles vão passar por várias regiões, eles vão passar aqui, conforme a Bíblia nos fala ali, pela Frígia, pela província da Galácia, eles vão acabar chegando até a cidade de Filipos. Por que eu vou falar em Filipos? Porque aqui é o episódio mais interessante quando nós falamos a respeito de Silas. É interessante falar que Silas, assim como Paulo, ele também possuía a cidadania romana. E a cidadania romana, ela era dada, às vezes por nascimento, a pessoa nascia, os seus pais tinham a cidadania romana, ele podia passar aquele título adiante, poderia ser comprada a cidadania romana, poderia ser por alguns serviços prestados ao imperador, e aí recebia, então, essa cidadania também. E Silas, na Bíblia, não temos a informação como que ele tinha essa cidadania, mas era certo que ele tinha a cidadania romana. E quando eles chegam na cidade de Filipos, nós vemos que inicia pela conversão ali de Lídia, aquelas mulheres que estão ali próximo ao rio, orando ali, e ouvem a mensagem do Senhor a partir do apóstolo Paulo, têm o seu coração transformado, abrem a sua casa para o evangelho, e eles seguem pregando aqui nessa cidade. E enquanto eles estão pregando, uma jovem adivinha, começa a dizer: olha, escutem esses homens que estão aí, porque eles são servos de Deus, eles estão pregando a palavra, escutem que eles estão dizendo a verdade. E por muitos dias essa jovem começa a insistir, pregar e falar: escutam eles, eles são homens que trazem a palavra de Deus. E Paulo vai se irar com aquilo, vai incomodar Paulo, até chegar um momento que Paulo vai virar e vai repreender o espírito maligno, o espírito de adivinho que está naquela jovem. E como os seus senhores lucravam com aquele espírito de adivinho que tinha naquela jovem, o que aconteceu foi que esses homens que eram senhores daquela jovem que lucravam, foram até os magistrados e denunciaram que Paulo e Silas agora tinham causado um prejuízo. O interessante é que aqui aquela moça foi liberta, ela passou por um processo de libertação, mas para os seus senhores era mais interessante que ela continuasse dando lucro para eles do que ela fosse liberta daqueles espíritos malignos. E eles vão aos magistrados reclamar: olha, aqui nós não temos tal costume, nós temos costumes romanos, nós não aceitamos esses judeus que estão aqui pregando. E vão falar que estão ali então Paulo e Silas. Porém, como nós já falamos, Paulo e Silas tinham cidadania romana. Só que eles vão ser presos, eles vão ser açoitados, e a Bíblia nos vai colocar que eles vão ser lançados na prisão, eles vão ser aprisionados. E lá no capítulo 16, no versículo 25, vai nos relatar um momento mais extraordinário da história de Silas na palavra de Deus. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então nós vemos algo maravilhoso da palavra de Deus aqui, a respeito de Silas. Nós vemos algo extraordinário. E eu fico pensando que algo que moveu Silas a seguir, a levar a palavra e enfrentar as situações, ele era alguém que tinha coragem. Ele era alguém que motivava, que pregava, que era alguém que trazia um encorajamento à igreja, e ele tinha muita coragem de passar por essa situação juntamente com o apóstolo Paulo, passar pela prisão,
E ambos não poderiam ter passado por prisão, porque eles tinham a cidadania romana. Mas os magistrados acusaram eles de serem judeus perturbadores da ordem. Por isso eles foram presos. Mas não foi averiguada a situação quanto à cidadania deles. Mas aqui nós vemos que em um momento de dor, num momento difícil, num momento terrível, porque eles já tinham passado por diversos açoites, e açoites públicos. Eles foram humilhados publicamente, eles foram açoitados publicamente. Eles sofreram grandemente por aquela situação que estava acontecendo, e depois de sofrer, de ter sido açoitado, de estar com seu corpo dolorido, marcado, cortado pelos açoites, eles foram lançados então na prisão, foram colocados na prisão, e lá eles estavam presos. E na hora da dor, na hora da dificuldade, a hora que eles não podiam fazer nada, talvez não podiam nem se movimentar o seu corpo pela dor que eles estivessem sofrendo, não podiam mover pé, não podiam mover mão ali com dor, presos, açoitados, amarrados, o que eles podiam fazer era abrir a sua boca. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, às vezes quando a gente chega em horas difíceis da vida, a tendência da gente é reclamar e dizer não tem mais solução, não tem mais sentido, não tem mais nada que eu possa fazer, porque agora foi-se o dia e já está chegando a meia-noite, está chegando a noite. Não tem como... Deu uma travadinha aqui na internet. Não temos como virar esta página, não temos como resolver este problema. Como que nós vamos resolver este problema, então? O que eles fazem? Eles vão louvar o nome do Senhor, eles vão adorar o nome do Senhor. Ao invés de eles ficarem reclamando, ao invés de eles ficarem se lamentando que eles estavam açoitados, que eles tinham sido presos injustamente, olha, pensa bem, eles fizeram um bem para uma jovem, libertaram aquela moça da escravidão do inimigo, eles estavam fazendo algo bom, só que na hora de fazer algo bom, algo de estar ali com a sua razão, ao invés de eles serem louvados por aquilo que eles estavam fazendo, eles foram, na verdade, açoitados e presos. E na hora mais difícil, aqui perto da meia-noite, diz a palavra do Senhor, Paulo e Silas começaram a orar e louvar o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que aquele que está triste, que ore, mas aquele que está alegre, que cante. Então imagine a situação aqui, eles tinham sido açoitados, eles tinham passado por uma situação vexatória, humilhante, publicamente. E agora, no meio daquela situação, presos, açoitados, com o corpo dolorido, o que sobrou para Paulo e Silas foi reclamar de Deus? Não, foi adorar o Senhor. E ali eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Eles louvavam, eles adoravam o nome do Senhor. E foi louvando, foi adorando o nome do Senhor que algo extraordinário aconteceu. Aquelas prisões, aquelas cadeias caíram, houve aquele grande terremoto e eles ficaram livres da prisão. Sabe? E a Bíblia nos conta posteriormente que houve um milagre ainda, depois disso houve outro milagre, porque o carcereiro que estava naquele lugar, vendo isso acontecer, ele tirou da sua espada e tentou se matar, porque para os romanos, se algum preso escapasse da prisão, aquele soldado seria executado. Ele não podia permitir que nenhum prisioneiro fosse solto. Mas aquele momento, aquele carcereiro, vendo aquela situação acontecer, imaginou que os prisioneiros estavam soltos e pegou a sua espada para tirar a sua própria vida. E ali Paulo disse, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. E aí é quando aquele carcereiro diz aquela frase célebre, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí eles dizem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então aquele carcereiro vai levar eles para casa, vai lavá-la, aquelas feridas, vai tratar, vai cuidar deles, eles vão retornar, na manhã seguinte eles vão ser soltos pelos magistrados, porque de forma, e até Paulo se indigna, porque olha, somos cidadãos romanos, estamos passando uma situação assim, e aqueles carcereiros e toda a sua casa se converteram.
Então, para nós fica algo extremamente glorioso da palavra do Senhor, porque às vezes, na hora difícil que nós estamos passando, na hora do problema, na hora da dificuldade, onde a gente muitas vezes está enfrentando uma situação que a gente não está vendo saída, onde a gente olha para um lado, olha para o outro, é dor, onde você pode se sentir humilhado pelos problemas, onde você pode estar se sentindo amargurado pela situação. É nessa hora onde você não encontra mais nada o que fazer, só te resta louvar o nome do Senhor e engrandecer. Por mais que teu coração naquele momento esteja entristecido pela dor, pelo problema, é hora de louvar ao Senhor, porque quando nós louvamos o nome do Senhor, a nossa alma se enriquece, a nossa alma se alegra. Você pode, quantas vezes a gente estava assim, eu tenho testemunhos de vida, de você estar com dor, estar passando por uma dificuldade, por uma luta, e você coloca um louvor e começa a louvar o Senhor, e daqui a pouco aquela dor está vindo, e você está sentindo, e está orando, falando com o Senhor, e as lágrimas descem, e você não consegue se conter, e ali você se derrama, aquela sua oração misturada com lágrimas, misturada com louvor perante Deus. É um momento que o Senhor está ali, é um momento só você e Deus. Não tem máscara que vai te dizer que você é um bom crente ou não, não tem nada que te impeça. Ali é o momento de ligar diretamente com o Senhor. E às vezes é nesta hora que você sente o calor do Espírito Santo sobre a tua vida, é nessa hora que você sente o conforto do Senhor, porque as nossas maiores lutas, as nossas maiores batalhas, as nossas maiores dificuldades, nós travamos, nós e Deus. É só o Senhor que sabe a luta que nós sentimos, a dor que nós passamos, os problemas que nós vivemos. É só Ele que conhece muitas vezes lá no íntimo, no profundo do nosso interior. E às vezes é aqui, nesse momento vexatório, nesse momento de dor, nesse momento de prisão, onde você encontra-se numa situação que não tem o que fazer. Você não consegue pela tua força, não consegue pela tua mão. Então você só faz o que Paulo e Silas fizeram: louvar e orar ao Senhor. E é nesse momento que a nossa fé sai fortalecida, porque é disso que trata uma grande história. Ou seja, a tua história, o teu testemunho impacta a vida de muitas pessoas. Às vezes, sabe, a gente não consegue entender por que passamos determinadas situações. E a gente se coloca como Jó: Senhor, mas eu sou teu servo. Senhor, mas eu sou fiel, eu sou reto, eu sou justo. Jó podia muitas vezes tentar se justificar perante Deus, mas eu sou reto, eu sou justo. E o próprio Deus o justificou. O próprio Deus dá testemunho do caráter de Jó. Mas chegou o momento que Jó está ali se justificando tanto, chega no final, e lá no final nós vamos entender que Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos viam. E nós precisamos ter experiências reais com Deus. Às vezes a gente gosta de contar o testemunho de outras pessoas, mas mais maravilhoso que contar o testemunho dos outros é contar o nosso testemunho. É o nosso testemunho, é quando nós vivemos, é o nosso testemunho de vida que faz diferença para outras pessoas. Silas era um pregador, alguém que tinha um ministério profético da palavra de Deus, alguém que pregava a verdade, alguém que encorajava os irmãos. A Bíblia nos diz que ele era um encorajador, ele era alguém que motivava a igreja. Só que agora ele se encontrou numa situação difícil, humilhante, vexatória e preso. E como é que ele vai continuar fortalecendo os seus irmãos, glorificando o nome do Senhor, sendo um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer? E naquele momento que seu corpo todo estava dolorido, a sua boca era a única coisa que ele podia usar para falar, para glorificar e para orar. E Deus fez algo extraordinário, salvou a vida daquele carcereiro, e a palavra do Senhor chegou àquela casa, chegou àquela família, e lá naquela casa a presença do Senhor foi tão grande que eles aprenderam de Deus, e também em Filipos a igreja do Senhor crescia e se fortalecia. Filipos foi a igreja que Paulo muito amou. A carta aos Filipenses é a carta muito amada pelo apóstolo Paulo. É uma carta que demonstra amor por aquela igreja. É uma carta que mesmo o Paulo estando preso, ele demonstra alegria. Por quê? Porque foi uma carta falada a uma igreja ganhada às lágrimas, ganhada na dor, ganhada no sofrimento, ganhada no louvor. Porque pessoas como Silas se colocaram diante de Deus para serem motivadores da fé.
E nós precisamos mais pessoas motivadas a alcançar Jesus, a chegar que o seu testemunho, e mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ao invés de ficar murmurando, reclamando com o Senhor. Muitas vezes nós vemos isso. Muitas pessoas dizem, eu não sei por que eu estou sofrendo. Eu não sei. E muitos de nós nunca vamos contemplar a razão do nosso sofrimento. Mas quando nós chegamos diante do Senhor e quando nós recebemos a vitória da parte de Deus, daquilo que nós estávamos lutando, nós sabemos o quanto que o Senhor operou. E mais maravilhoso é que o nosso testemunho impacta vidas que muitas vezes nós nem sabemos, mas que foram impactadas porque naquela hora difícil da vida, na hora da dor, da humilhação, da prisão, ao invés de você reclamar, você adorou o Senhor. Então, Silas foi alguém encorajador, alguém que na hora do louvor, ele permaneceu com o Senhor. Ele permaneceu realmente firme, ele permaneceu com o apóstolo Paulo, ele permaneceu ali adorando a Deus. O que para nós nos diz que precisamos nos tornar motivadores da igreja, a alcançar o testemunho do Senhor, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da aflição, mesmo na hora da dificuldade. É nesses momentos que nós mostramos realmente a quem nós servimos e quem o Senhor quer que nós sejamos. Jamais nós teríamos tanto impacto da história de Silas se ele não tivesse passado por essa situação, se ele não tivesse vivido este momento. Porque nós sabemos que lá no início de Atos, lá no capítulo 15 de Atos, vai dizer que ele tem um ministério profético, que ele tem um ministério de alguém que exorta, que encoraja a igreja, considerado pelos irmãos. Mas agora, quando nós vemos um episódio dele estar na prisão com o apóstolo Paulo aqui, nesse momento, nós estamos vendo que realmente Silas que tudo aquilo que ele pregou, agora ele está vivendo. E nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Então Silas foi aquele que adorou o Senhor na hora da dor e também na hora do louvor, na hora de estar ali, ele foi louvado porque ele permaneceu glorificando o nome do Senhor. Nós somos chamados para louvar a Deus, nós somos chamados até mesmo na hora da dor permanecer fiéis. Porque só quando nós passamos a hora da meia-noite, assim como eles, só quando nós passamos pela humilhação, só como nós passamos muitas vezes por situações vexatórias, e detalhe, eles não eram culpados. Quantas vezes nós vivemos situações onde foi feito um levante, onde alguém te disse alguma coisa, onde falou algo que não era verdade, onde você viu o teu nome sendo levado em palavras que não eram verdadeiras, você se sentiu triste, constrangido e até mesmo humilhado. E é nessa hora da dor, da escuridão, a hora que você está açoitado, que você está dolorido, é nesta hora que ao invés de nós reclamar, a hora de nós dizer, Deus, por que está acontecendo isso comigo? É hora simplesmente de nós louvar o Senhor, de glorificar o seu nome, e sabermos que maior é Deus, que faz o terremoto na prisão e faz cair as cadeias e faz um milagre extraordinário na nossa vida e através da nossa vida. Onde pessoas são impactadas pelo Evangelho, porque alguém realmente se colocou nas mãos do Senhor, disposto a louvar até na hora da dor. Silas acompanhou o apóstolo Paulo aqui, esteve junto e foi junto, louvando ao Senhor, que eles puderam ali. E a Bíblia diz que os presos estavam escutando o que estava acontecendo. Olha o testemunho. Sabe quantas pessoas que estão próximas da tua vida escutando o teu testemunho? Muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes passam a se lamentar só pelos seus problemas. Eu sou assim, eu estou vivendo assim, eu nunca consigo nada, eu não consigo progredir, tudo que eu faço não dá certo. E na verdade nós temos que ser encorajadores como Silas, encorajar a igreja. E talvez vai ter que passar por momentos para demonstrar na prática aquilo que você fala na teoria. Então, queridos, que nessa noite o Senhor possa trazer essa palavra ao teu coração, você possa se sentir realmente fortalecido por esse personagem. Que muitas vezes nós não vemos o apóstolo Paulo crescendo e alcançando aos gentios, plantando igrejas, mas muito
Seus companheiros foram importantes. Eu quero te dizer que a obra do Senhor, ela não se faz só com a liderança. Não se faz só com os pastores, não se faz só com os líderes, não se faz só com o encarregado, não se faz. A obra do Senhor, ela se faz com todos nós e todos são importantes para que esta obra venha a crescer. Cada um tem um ministério, cada um é chamado para fazer algo, mas ninguém está com as mãos vazias, mesmo que seja um só talento. O Senhor sempre dá algo para cada um de nós. E até mesmo, às vezes você pode pensar, mas eu não tenho nada, eu não sei falar. Mas quando você passa pela hora da dor, a hora da luta e da dificuldade, e ao invés de você reclamar, você glorifica o nome do Senhor, é nesse momento que as pessoas estão te vendo. E é nesse momento que a tua vida está servindo para testemunho, para que muitas pessoas sejam alcançadas. Talvez, enquanto nós estivermos nessa terra, a gente não saiba a totalidade do trabalho que Deus nos deu. Mas quem sabe um dia na glória, quando nos encontrarmos, muitos irmãos irão dizer, olha, aquele teu testemunho de vida foi importante para que eu pudesse me fortalecer na fé. A Bíblia nos diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeia. Então sejamos como Silas, encorajadores na teoria e na prática. Amém?